Ô Flávio Prado, é o Palmeiras do Abel Ferreira que não está jogando um bom futebol. É o Palmeiras do Abel Ferreira que não conquistou títulos de expressão no ano passado, primeiro ano que o Abel passou em branco em títulos de expressão desde que chegou ao Palmeiras. Agora, é o Palmeiras, Flávio, que vai perder o Estevão, que é o seu principal jogador, que o seu principal reforço, que é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ainda não parece com ritmo, e o Palmeiras que parece pressionado. Assusta esse começo de temporada do Palmeiras? Por que eu pergunto isso? Quase ficou fora do mata-mata do Campeonato Paulista, num grupo que quase ficou atrás da Ponte Preta e do São Bernardo. É um time que jogou mal os jogos de mata-mata e que passou para a final num lance ridículo, num pênalti inexistente. E é um time, Flávio, que não vence há 3 jogos, eu tenho aqui os números, ó. O Palmeiras do Abel Ferreira, nesse momento, 3º jogo seguido sem vencer e também o 3º jogo seguido sem fazer gol. Aí que tá. É um time que tem Vitor Roque, Estevão, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Richard Rios. E é um time que não faz gol. Flaco Lopes, há 3 jogos. E detalhe, Flávio, o último gol que esse Palmeiras do Abel Ferreira fez foi o pênalti inexistente na semifinal contra o São Paulo. Ou seja, um pênalti ridículo, escandaloso, foi o último gol que o Palmeiras fez. E a pergunta que eu te faço, e aí? Esse Palmeiras pode melhorar? Como pode melhorar? E já começa a haver um questionamento do Abel, Flávio, sendo justo. Um questionamento que você faz desde o ano passado. Eu ainda dizia, mas não é assim, tem que esperar, o cara ganhou tudo. E que agora, grande parte da imprensa e uma parte da torcida também começam esse questionamento, porque é um time muito forte que joga mal, né, Flávio? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Bom, pelo início do campeonato, acho que seria muito precipitado a gente começar a fazer uma cobrança. O Paulinho nem estreou, o Palmeiras investiu altíssimo, o próprio Roque ainda acabou de chegar, não dá para você exigir que ele chegue jogando muito, até ficou um tempo sem jogar e tal. Então o Vitor Roque a gente tem que dar ainda um tempo para ele, tem que esperar o Paulinho. Então uma série de situações a serem vistas. O problema é a performance do Palmeiras, que faz tempo que não joga um futebol de bom nível. E com recorrentes eliminações dentro de casa. O Palmeiras não tem jogado bem nas decisões dentro de casa. E isso, claro, precisa ser cobrado. Eu nunca fui fã do Abel Ferreira, eu acho que o futebol dele é pragmático, eu acho que ele deu muita sorte de pegar um time como o Palmeiras, com a estrutura do Palmeiras e contra adversários que em outros tempos eram muito fortes e hoje não são tanto assim. Mas ele ganhou. Também discutir com números é besteira. Só que o futebol tem piorado. Desde a segunda Libertadores, o nível do time caiu e tem piorado. E os títulos não estão vindo. Então, há uma situação. O Palmeiras tem um sistema diferente, pouco importa o que a imprensa fala ou o que não fala, mas porque ali há uma blindagem, quem tem que entender se a coisa está funcionando ou não é a presidente e o diretor, né, de futebol. Mas o que eu cobro é melhor futebol para o nível de investimento que o Palmeiras tem, para a estrutura que o Palmeiras oferece ao treinador e a toda a sua equipe. Então, por exemplo, se você olhar, quem corresponde muito? O João Paulo. A base do Palmeiras vive revelando jogadores. Revelou 2 jogadores acima da média nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Então, esse sim é um trabalho que devolve o investimento que está sendo feito. Não é o caso do Abel Ferreira. O nível de jogo do Palmeiras é muito abaixo daquilo que deveria ser pelo time que o Palmeiras tem. A blindagem ao Abel, acho que todos os técnicos deveriam ser blindados, mas a dele pode levar o Palmeiras a consequências complicadas. Gastou 500 milhões de reais, R$500 bilhão. Vai ter que mostrar alguma coisa a mais. Não vai ganhar tudo, mas também não pode ser quase sempre decidir em casa e decidir mal.
Então são fatores que precisam ser colocados, mas aí cabe ao Palmeiras ver o que deve fazer, o que não deve fazer. Ainda acho que o treinador que melhor pode remontar esse time do Palmeiras, que está em fase de remontagem, é o Abel Ferreira, mas ele precisa começar a achar soluções. Ultimamente ele só tem achado desculpas. É o campo, é a bola, é a imprensa, é a torcida, né? Está na hora de achar alguma solução. Desculpas, ele já está gastando todo o repertório. Não, e é bom que a gente tem no programa, né? Um que diz que nunca foi fã do Abel Ferreira e um que sempre assumiu ser fã do Abel Ferreira, que sou eu. Eu sempre assumi ser fã do Abel porque esse cara chegou no Palmeiras, ganhou tudo. Com certeza, variava muito bom futebol pragmático, mas muitas vezes eu via jogo do Palmeiras e um Palmeiras que pressionava seus adversários, criava muitas chances. Eu não acho sempre burocrático o futebol do Palmeiras nesse período do Abel Ferreira. Eu sou fã do Abel, mas aí tem um que diz que nunca foi fã do trabalho do Abel Ferreira e que o Abel só ganhou porque estava no Palmeiras, e um que discorda totalmente, que sou eu, Bruno. Eu sempre sou fã, eu digo que, na minha opinião, nenhum treinador no lugar do Abel ganharia tudo que ele ganhou no Palmeiras, mesmo sendo um time mais forte. Mas agora, não é porque eu sou fã do trabalho dele, porque eu admiro o trabalho do Abel, que eu também vou fingir que eu sou cego. Porque o Palmeiras está devendo muito, Bruno, e está devendo muito desde a temporada passada. Porque na temporada passada, nitidamente, o Palmeiras foi dependente do Estevão. O Estevão se machucou na Libertadores, Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo. O Estevão se machucou na Copa do Brasil, Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo. E era um Palmeiras que, como está hoje em dia, não tinha repertório. A gente até vai mostrar daqui a pouco uma pequena discussão do Abel com o Pedro Marques, nosso repórter, que teve personalidade para fazer a pergunta sobre falta de repertório para ele, e depois teve personalidade de responder o meio que desaforo ali do Abel Ferreira. Agora, para mim ele não tem que ficar bravo com essa pergunta, porque é nítido que falta repertório para esse Palmeiras, Bruno, principalmente com as peças que ele tem. É um time muito bom para apresentar tão pouco quanto vem apresentado esse Palmeiras, né, Bruno? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que tudo isso está bem exagerado, tudo muito exagerado. Não acho que tem nada de anormal acontecendo no Palmeiras. Palmeiras perdeu 2 jogos no ano, 2 jogos, pro Novo Horizontino e pro Corinthians, só 2 partidas. Aí o ano passado falam que não ganhou nenhum título relevante, mas falavam que o Botafogo tinha obrigação de ganhar porque perdeu no outro ano e investiu. O Botafogo ganhou. Falavam que o Flamengo tinha obrigação de ganhar porque é rico. Aí falam que o Atlético Mineiro tem obrigação de ganhar porque tem dinheiro. Aí falam que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar porque tem dinheiro. Então a gente tem que fazer 15 campeonatos no país, pô. E o Palmeiras também tem obrigação. E aí a torcida do Bahia xingava o Rogério porque o time estava em 8º no campeonato. 8º. Um time que ficou em 16º no outro ano. Então o Bahia também tem obrigação. Então a gente tem que criar 20 campeonatos, um para cada time. Porque todo mundo tem obrigação, a gente tem que criar 20 campeonatos. O ano passado o Palmeiras foi vice do Brasileiro. Um campeonato que o Botafogo ganhou, e os dois tinham obrigação, só se você dividir a taça no meio e dar uma parte pro Flamengo também, que também tinha obrigação. Então, todo mundo tem que ganhar. O Botafogo ganhou 2, e o Flamengo ganhou 1. Então, assim, se todo mundo tem obrigação, sempre vai ter alguém que vai falhar, que não serve, que não presta. O Palmeiras está com problema, sim, na parte de criação. Mas isso é uma outra ilusão, achar que um time não terá problemas. Terá problemas. O Flamengo vai ter problema durante o ano. O Botafogo vai ter problema durante o ano. O Atlético Mineiro vai ter problema. O Internacional vai ter problema. O Corinthians, São Paulo, todo mundo. Então, e quando tem problema, o que você tem que fazer é resolver. E eles estão tentando trabalhar para isso, mas vai ter um período que o time não vai render. Ainda mais num calendário que começa antes de 20 de janeiro e vai terminar 21 de dezembro. É impossível que você jogue bem o tempo inteiro. Não vai jogar bem o tempo inteiro. E aí, quando tem problema, você tem que trabalhar para isso com as pessoas que estão ali no clube. E aí eu acho que aí muitas vezes coloca a torcida como uma coisa, uma entidade santificada que não pode ser questionada. A torcida atrapalhou muito o Palmeiras esse ano. No Campeonato Paulista, principalmente, quando no início do campeonato o Palmeiras estava em pré-temporada, fazendo um revezamento muito claro e a torcida atrapalhando. A torcida xingando, contestando. Cara, se o Palmeiras não passasse da primeira fase do Paulista, não ia mudar nada na vida do Palmeiras. O Palmeiras estava em pré-temporada. O Palmeiras estava botando para jogar, até o Atuesta jogou.
O Atuesta, que voltou de empréstimo, não ia ficar, já foi embora, mas como estava tendo um revezamento, porque o calendário não dá uma pré-temporada, o Palmeiras fez a pré-temporada durante o campeonato. Aí jogou Atuesta, jogaram os moleques que nunca tinham jogado, e a torcida cornetando, a torcida enchendo a paciência. Só que aí no Palmeiras, você vai ter uma presidente, um treinador, que não vão falar, não, a torcida é sagrada, tá tudo bem, eles têm todo o direito de falar, não, eles vão responder. A presidente do Palmeiras e o treinador do Palmeiras, se você esperar que eles vão jogar água no fogo, eles não vão jogar água no fogo. Aí você pode até falar, eles deviam fazer isso, mas eles não vão fazer. Não é da personalidade deles. Se eles forem atacados, eles vão atacar a torcida, quem for. Independente de quem tem razão, quem não tem, mas eles vão responder. Se você esperar que a Leila, não, tá tudo bem, não, ela não vai falar isso. Ela vai para cima. O Abel também vai para cima. Se forem para cima deles, vão para cima. É assim. Eles são dessa maneira. Então, eu acho que existe assim uma pressão por pouquíssima coisa. O Palmeiras tem problemas de criação. Isso pode ser resolvido. O Palmeiras e todos os times, eles têm que estar bem lá para junho, julho, agosto, setembro. Pode ser que chegue lá e não esteja. Pode acontecer. Não tem como garantir que vai estar bem. Mas acho que é um processo natural de um time que está passando por uma reformulação, coisa que essa própria torcida pedia. Essa torcida pedia que, não quero o Rony. Trataram o Rony muito mal. Inclusive a presidente do clube também tratou o Rony muito mal. Não só a torcida, a presidente também. Saiu o Dudu. Que acho até que no momento do meio do ano a presidente conduziu bem, depois acho que ela erra ao falar do Dudu quando o Dudu já estava no Cruzeiro, acho que ela erra nisso também. Não queriam o Zé Rafael, não queriam um monte de gente. Ontem o Mauro Betti no Canelada até lembrou lá em 2021 uma lista de jogadores que a torcida não queria, que se eles todos tivessem saído, o Palmeiras não teria vencido nada, né? Então assim, os caras que a torcida queria que fossem embora, foram embora agora, e eu acho que até era um momento mesmo de uma reformulação. Eram jogadores que já não estavam conseguindo render. O tempo passa para todo mundo, tem desgaste, tem lesão. Dudu teve uma lesão grave, Zé Rafael tem problemas físicos, o Rony teve uma queda, o Gustavo Gomes, que ainda está no clube, ele está tendo uma queda sim, daqui a pouco vai ter que ter uma reposição a ele. O Marcos Rocha, um jogador já mais velho também, tem uma queda de rendimento. O Estevão vai ser vendido como o Endrick foi, não tem como você manter esses jogadores. E chegaram novos jogadores. Tem jogador que não estreou, que é o Paulinho, o Vitor Roque tem 4 jogos. É natural um processo, não é porque você pagou 25 milhões num cara que você vai estralar o dedo, o cara vai chegar arrebentando. Vai levar um processo, vai levar um tempo, vai ter um processo. Então, assim, acho que existe parece que o Palmeiras está uma tragédia, não ganha. O Palmeiras perdeu 2 jogos. E ontem ele empatou com o Botafogo, assim, parece que ele empatou com o Ibis. Não, ele empatou com o Botafogo, ele empatou com o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o Botafogo jogou bem. Que dá para dizer, no caso do Botafogo, foi o primeiro jogo da temporada. E o Botafogo encara assim, e eu não acho errado. Também foi muito criticado por isso, eu não acho errado a maneira como o Botafogo encara a temporada. Acho que tem sentido a maneira como o Botafogo encara a temporada. E ontem empatou com o Botafogo. Ok, é isso. Não está jogando bem, é um fato, precisa melhorar, mas acho que as pessoas têm uma expectativa que os times vão jogar bem de janeiro a dezembro. Não vão jogar. E aí, acho que é um ponto positivo do Palmeiras, é uma diretoria que segura, porque a maioria das diretorias não segura. A maioria das diretorias, numa oscilação normal, corta a cabeça de quem estiver na frente. A do Palmeiras não faz isso. Então, acho que por isso tem mais chance de melhorar, apesar de parte da torcida ter atrapalhado bastante o Palmeiras no ano até aqui. Ô Bruno, eu só discordo de você, né? Eu concordo que muitas vezes tem exagero quando se cobra de Flamengo e Palmeiras principalmente, porque são torcidas que estão muito acostumadas a ganhar nos últimos anos. E às vezes não vão ganhar, eu entendo. E aí você diz, estão cobrando, mas o time só perdeu 2 jogos. Estão cobrando, mas o time não ganhou títulos no ano passado. Eu nem falo, e eu sempre cobrei isso aqui, você, teu pai, o Mauro Betti, que vai falar já também, que chegou com a gente, também tem que falar sobre isso. Mas eu sempre falo que eu odeio cobrar só resultado. Até com o Flamengo mesmo, para ninguém falar clubista. Eu sempre falo, tá bom, e o futebol? Porque, olha o elenco que esses caras têm. E não só Palmeiras e Flamengo, para mim o Atlético Mineiro tem que jogar bem, para mim o Inter tem que jogar bem, para mim o Corinthians, com esses caras todos que contratou, tem que jogar bem. Então, o que eu falo e que mais me incomoda, que aí eu, como fã do Abel, acho que mesmo assim já merece crítica, é que tá jogando mal. Eu vejo muito jogo ruim do Palmeiras. E ontem, eu sei, era o Botafogo. Mas era pro Botafogo ter saído vitorioso ontem. Tudo bem, o Flaco Lopes perdeu um gol cara a cara.
Mas o Botafogo criou muito mais que o Palmeiras. E o Palmeiras deixou o Botafogo criar mais do que ele. Você não acha que falta futebol pro elenco que tem? Eu nem falo de conquista. Eu digo bola. Porque o time é muito forte. Eu acho que o Palmeiras está jogando mal e é normal que os times joguem mal em algum momento do ano. O Flamengo vai jogar mal em algum momento do ano. O Botafogo vai jogar mal, todo mundo vai jogar mal. Eu já falei aqui, eu acho todos os elencos do Brasil superestimados. Todos, sem exceção. Todos são superestimados. A gente não sei se vai colocar ou vai falar a declaração que o presidente do Santos deu ontem. Sim, ele parecia que estava envergonhado porque o Santos perdeu pro Vasco. Cara, por que ele acha que o elenco do Santos é tão melhor que o elenco do Vasco? Assim, todos são extremamente superestimados. Vai ter momento ruim e tá mal o Palmeiras, sim. Só que aí eu acho que é um momento da torcida abraçar, ajudar o time. Se o time tá mal, porque para mim o conceito de torcida eu gosto do time, eu vou ajudar meu time. Não, quando o time tá mal, ela vai contra. Tá acontecendo com o Fortaleza isso, que é um absurdo. Acho que é mais absurdo que o Palmeiras ainda. Os caras estão cornetando o Vojvoda, pô. Os caras estão cornetando o Marcelo Paes. Por causa do Campeonato Cearense da Copa do Nordeste. O Fortaleza estreou ontem, sábado, no Brasileiro e ganhou. Nem estreou na Libertadores, nem estreou na Copa do Brasil. Os caras fizeram campanhas históricas com o Fortaleza e estão cornetando os caras. E o Fortaleza, ok, pode estar jogando mal. Mas é um momento, não, os caras estão mal, mas eles já me ajudaram, eles já me deram muita alegria. Eu vou abraçar esses caras. Não, a postura é o contrário. Não, o time está mal, eu vou ajudar a afundar. Isso que eu contesto. O time tá jogando mal, é fato. Mas aí eu acho que o que é torcida? Eu gosto do meu time e vou ajudar meu time. O time tá mal? Pô, esse cara já me deu alegria. O Abel já me deu alegria. O Gomes, o Everton, o Rafael Veiga, que perdeu um pênalti. Esses caras já me deram alegria. Agora eles estão precisando de mim. Eu vou ajudar esse cara. Lá no Fortaleza, o Vojvoda já me deu muita alegria. O Marcelo Paes já me deu muita alegria. Os jogadores que estão lá, o Lucero, o Tinga, enfim, o pessoal que está no Fortaleza. Então eu vou abraçar esses caras. Eles já me deram alegria lá atrás, agora eu vou ser grato a eles. Eu vou abraçar eles porque eles estão precisando da minha ajuda. Não, você joga para baixo. É uma coisa muito louca isso. Você ajuda a piorar no lugar de abraçar os caras quando eles estão precisando, porque tá mal mesmo. Só que aí quando tá mal você joga mais para baixo, você não abraça o cara. Aí, por isso que eu digo, tem proposta, se manda. Não espere gratidão no futebol. Não existe isso no futebol. Tem proposta, você tem que conversar com a sua família. Pessoal, minha esposa, minha filha, meu filho... Pra gente é legal ir embora? Então vamos embora. Não pensa em clube, em torcida, que quando você precisar, vão largar sua mão. Tem uma situação que é bom a gente falar do Abel, que eu admiro muito o Abel Ferreira, inclusive o jeito dele de dar patada em quem tem que dar, falar o que ele pensa. Agora, o Abel tem um problema, na minha opinião. Ele quer ensinar a imprensa a fazer o trabalho da imprensa, ele quer ensinar a torcida a torcer, porque agora ele falou, vocês não viram a torcida do Botafogo gritando, somos os campeões, e eu não via isso da nossa torcida quando a gente era o campeão. Aí ele quer ensinar a imprensa a fazer pergunta, que nem com o Pedro Marques, a gente vai mostrar já já. Eu acho que o Abel ele tem que focar em ser treinador, pô, que é o que ele sabe ser. Quando ele for para ele dar forinha na imprensa, torcedor, falar como treinador também. Mas parece que o Abel ele sabe de tudo, ninguém sabe de nada, ele tem que ensinar a imprensa a fazer o trabalho, ele tem que ensinar a torcida a torcer. Isso eu discordo do Abel, tá? Isso eu acho que ele vai muito armado para a coletiva, quando ele tem que falar do trabalho dele, e não no trabalho dos outros. Então, eu dou razão para isso, Flávio. E dou mesmo. O Botafogo realmente cagou para o Campeonato Carioca. O Textor disse isso numa reportagem. O Abel Ferreira, pelo jeito, deixou claro que ele concorda com o Textor, mas ele disse, eu joguei a final. Eu não tive tempo de me preparar para esse jogo. E o Botafogo teve 15 dias para isso. É um argumento para explicar a melhor atuação do Botafogo do que o Palmeiras mesmo fora de casa. E outra, Flávio, você concorda que às vezes o Abel quer falar de tudo? Agora ele falou que a torcida do Palmeiras tinha que gritar. Aí já a gente vai mostrar a declaração dele para o Pedro Marques, aqui da Jovem Pan, querendo ensinar o Pedro a perguntar. Eu acho que às vezes o Abel ele se revolta muito, vai muito armado para as coletivas e fala o que não tem que falar. Bom, acho que cada um fala o que quer, né? E o problema é como as pessoas reagem a isso. Eu entendo assim, ele tem sido grosseiro há muito tempo com as pessoas e tem direito de ser.
E me incomoda um pouco o fato de não ter a réplica, né? Então, outro dia eu fiz até um comentário, eu queria ver o Abel Ferreira dando uma coletiva, uns 20 anos atrás, 30, para Henrique Guilherme, José Luiz da Atena, Eduardo Savoia, Flávio Prado e Eli Coimbra. Eu acho que... E Luiz Carlos Quartarolo. Acho que teríamos problemas, porque realmente batia e levava. Hoje, infelizmente, há essa coisa do monossilábico, né? Ou só de uma pergunta e não tem resposta e tal. É tudo muito bem entrosado. É bom que se frise que esse tipo de pau acontecia com o Tele, eu briguei várias vezes, com o Luxemburgo, com o Filipão, mas era uma coisa mais de mão dupla, você não conseguia, você não tinha que obedecer, o cara falou, acabou, não tem réplica, tréplica e tal, e isso é muito ruim pro futebol. Ele realmente se acha, e tem motivo para se achar porque as pessoas colocaram o Abel num patamar que eu entendo muito exagerado, mas muito exagerado, não é pouco não, muito exagerado, mas ele foi colocado pelos títulos que conseguiu, dentro de um contexto, no meu modo de ver, muito específico. Ele pega um dos 2 maiores times do Brasil, pega uma Libertadores com nível de times muito inferior do que o normal de Libertadores. Então ele pega um River fraco, ele pega um Boca insignificante, ele pega um Independiente que ganhou 7 vezes que não existe, ele pega um Peñarol muito fraco, ele pega um Nacional que não existe. Então ele pegou um campeonato onde ele tem 2 times para disputar, no máximo 3, e são os times do Brasil. E aí, meu amigo, fica mais fácil de você ganhar. É diferente, por exemplo, de quando os outros times ganharam aqui, que era porrada, era adversário pesado, era adversário forte. Hoje o nível do futebol uruguaio, do futebol argentino é péssimo. É quase um campeonato brasileiro alongado. E quem são os 2 melhores times do Brasil? Com mais estrutura, que paga em dia, que dá mais respaldo? Palmeiras e Flamengo. Então, uma briga dos 2. Os lá de fora não existe ninguém. Então você está brigando meio que contra 2, no máximo 3. Não era assim que a coisa funcionava. Então, se você pegar nesse contexto separadamente, nossa, ele ganhou, o Santos perdeu do Peñarol, né, lá atrás, mas era um Peñarol que não é o de hoje. Era um Peñarol assustador. Assustador, né? Então, é um pouco diferente. Ele teve essa felicidade de trazer, de pegar o próprio Palmeiras perde de um Peñarol espetacular. Aqui, com uma falha do Djalma Santos. Mas você exagera muito. Eu às vezes entendo onde você quer chegar, perde a razão. Mas às vezes você exagera demais. Jogando contra times fracos. E não é? O Palmeiras foi campeão pegando o Flamengo. Era um baita Flamengo, favorito claro. do Flamengo Isso. na final da Libertadores. Não é time fraco. Era o Flamengo. Então, é o que eu falei, só tem os 2. Quando que brasileiro ganhou? Quando que brasileiro ganhou? 21 ganhou a Copa do Brasil, o Brasileirão, e o Palmeiras eliminou o Atlético. O time do Fluminense, o time do Fluminense que foi campeão, alguns anos atrás não passaria da primeira fase. Mas mereceu. É muito diferente. Não, olha, o futebol do Uruguai, infelizmente, não existe mais. O futebol da Argentina, falido. E a arbitragem tem melhorou. Um time. Bom, arbitragem, todo mundo comprava juiz. Inclusive brasileiro. Dopava. Brasileiro também dopava. Todo mundo fazia igual. Once Caldas foi campeão há pouco tempo. 2004. O Atlético Nacional foi campeão. Já 21 anos. O Barcelona de Guayaquil chegou em finais. Pra você ver. Também não era essa coisa. Pra você ver. Melhorou o equatoriano. Pra você ver como esses times, pra você ver como a coisa caiu, até times assim que passavam pela competição, hoje eles são protagonistas, porque o nível caiu. Era Peñarol, era Nacional, eram os times da Argentina, o couro comia. Hoje é tudo ali, tal. Um time mais estruturado, e a estrutura que o Palmeiras tem é espetacular. Ora, você sai com uma vantagem enorme. E aí o Abel teve a sorte de cair no lugar certo na hora certa. Isso é indiscutível. E fez a parte dele e tal. Quase sempre. Nos últimos 2 anos não tem feito. Flamengo e Palmeiras, eles estão em patamares diferentes. Bem diferentes dos outros. A estrutura, a condição que eles têm, por exemplo, a condição que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, é muito diferente da condição que o Peñarol tem, que o Nacional tem, que o Independente tem, que o Boca tem. River, e até o River. Então, meu amigo, você está numa condição, é muito diferente. Os quenianos agora são pouquíssimos, só tem 2 quenianos na corrida. Eu não concordo, porque eu entendo o que você fala, mas também o futebol brasileiro nunca foi tão competitivo. Nunca teve tanto dinheiro, porque o Atlético Mineiro também pode fazer o time que quiser. Claro, o Palmeiras pode fazer o time que quiser. O Flamengo pode fazer o time que quiser. O Internacional contratou gente adoidada. Você acha que o River Plate tem um dono de banco como presidente. Não é dizer também que não tem concorrente nenhum. Esses caras, eles montaram o time, eles deram essa estrutura pro treinador? Você acha que o Cuca tem a estrutura que o Abel tem?
Você acha que o Botafogo montou o time agora? Tá montando agora, troca todo o técnico. Nada. Você acha que o Cruzeiro dá essa condição internacional? Dá nada. O Palmeiras e o Flamengo são oásis. Quem estiver lá tem uma condição de trabalho muito acima. Muito acima. E eles estão aproveitando, claro. Então, ok, teve o método fazer. Mas a diferença é gigantesca. Quando você falou do Peñarol com certo desdém e se ferrou, se fosse o Peñarol de algum tempo atrás, você não falaria com desdém. Porque os times brasileiros cansaram de perder de Peñarol, de Nacional, de Independente, claro, de Estudiantes de La Plata. Os brasileiros também compravam o juiz. E muito. Porradaria também. Os brasileiros também batiam. Não, o brasileiro também. Todo mundo. Olha, comprava e às vezes não levava porque pagava mais. Aí é problema de incompetência na compra. Os caras dopavam aqui também, era tudo igual. Eu tive uma vez uma discussão com o Tele Santana aos berros aqui. Ele falava assim, no Brasil os caras de fora dopam, compram. Eu falei, aqui não. E aqui é tudo igual, tudo conversa fiada. Quando os caras falam, não, os brasileiros... 100 anos de perdão para muita gente. Quando o Brasil não ganhava por incompetência. Ou comprava mal, ou dopava mal, porque era tudo igual. Mal. Você pagava X, aí o outro lado, olha, os caras... X mais... Eu vivi isso... vivendo. Deixa o nosso amigo em paz. A compra foi inferior ao outro. Então, gente, não tem que chorar. E hoje a condição é muito superior. Nunca houve um desnível tão grande do futebol brasileiro com relação aos outros e nunca houve um desnível tão grande. O mérito de quem ganhou, tá? Nunca houve um desnível tão grande do Palmeiras e do Flamengo para os outros. Nunca o Palmeiras foi tão superior ao Flamengo. Mas desculpa, rapidinho. Discordo. Só rapidinho. Você está falando de uma fase, o Flávio está falando de uma fase que os argentinos, uruguaios eram mais fortes que os brasileiros. Só que agora os brasileiros são os mais fortes. E eles têm vários Não, calma. Eles têm vários concorrentes de peso dentro do Brasil, pô. Claro. É Palmeiras, é Flamengo, é Atlético Mineiro, é Internacional. Botafogo e Fluminense são os últimos campeões. Só rapidinho. Eles têm Só rapidinho. E o que Flamengo e Palmeiras têm feito desde 2016... que eles lutaram pelo título brasileiro e tal, é impressionante porque, assim, claro que apareceu um Atlético Mineiro, aí teve o Botafogo ano passado, teve o Fluminense sem SAF, sem tanto dinheiro, mas, assim, o período de Palmeiras e Flamengo e Palmeiras mais que todos, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro tem dinheiro, ainda não fez um time e tal, ou está fazendo, ok. Esse quase que predomínio está chegando a 10 anos, é impressionante, é o maior da história. E não tem muita chance de diminuir por méritos inegáveis do Flamengo e do Palmeiras. Claro, é isso que eu tô falando. Então hoje é desproporcional. Quando você começa, e a culpa dos outros, o Palmeiras e o Flamengo merecem aplausos. Mas quando você começa um campeonato brasileiro, quem são os favoritos? Palmeiras e Flamengo. Quando você começa uma Libertadores, quem são os favoritos? Palmeiras e Flamengo. Porque eles estão muito acima dos outros. Aí aparece alguém e tal, tentando organizar. O Cruzeiro está tentando fazer alguma coisa. Para chegar no estágio do Palmeiras e do Flamengo vai demorar séculos, se é que vai chegar. O Atlético é a mesma coisa, é muito diferente. Eles estão em patamares. Vamos supor que agora o River se ajeita, até ele chegar no nível de Palmeiras e Flamengo vai demorar muito. Então é normal que eles tenham mais facilidade para trabalhar. O treinador do Flamengo, o treinador do Palmeiras sempre terá muito mais condição de trabalho e de vitória do que os outros. É uma coisa muito superior. Ô Flávio, mas o que o Flamengo e Palmeiras hoje tem a mais? Deixa eu terminar. Que o Atlético Mineiro e o Botafogo. Deixa eu falar por quê. O Atlético Mineiro tem um CT impecável, que eu já fui algumas vezes lá. Tem até hotel dentro do CT. Tem estrutura, tem um baita treinador, tem Hulk, tem Scarpa, tem Bernard, tem um timaço, o Atlético Mineiro. Um timaço. Botafogo tem CT, tem um dono, tem seu próprio estádio, tem a própria grama sintética que dizem que pode ajudar, tem. E aí tinha Luiz Henrique, Almada, que foram os dois principais jogadores aí mais caros do futebol brasileiro até o Vitor Roque. É o que eu te falo, eu concordo que os estrangeiros da Argentina, do Uruguai, não estão no patamar dos brasileiros. Mas os brasileiros, eles têm a rivalidade de brasileiros poderosíssimos também. Sim. Então eu acho que continua muito difícil. Foi difícil para o Flamengo ganhar 2 Libertadores, foi difícil para o Palmeiras ganhar 2, foi difícil para o Botafogo, para o Fluminense. Você está falando de um jeito que está parecendo fácil, porque os outros estão mais fracos.
Mas os brasileiros estão muito mais fortes. E o River também segue muito forte. Sim. Os brasileiros que você citou, eles são assim, ó. Estou concordando. Eles são assim, ó. O pessoal lá do Atlético, agora que eles estão começando a... Porque nós temos que olhar estrutura, não é só dinheiro, não. O Pedrinho tem dinheiro pra caramba e o time do Cruzeiro... Pode acontecer qualquer coisa com ele, ninguém sabe o que vai acontecer. Não é só ter dinheiro, o Textor tem dinheiro, mas de repente ele pega o jogador daqui e leva para lá a vida. Isso não acontece no Palmeiras. O Palmeiras está fazendo a remodelação, ele comprou os 2 jogadores mais caros da história do clube. E o Textor vendeu os 2 melhores jogadores. Faz parte do negócio, é diferente. O Pedrinho tá dando tiro para todo lado aí, traz Dudu, traz o Gabriel, não sabe nada. Agora ele tá tentando entrar no meio para ver como é que funciona. Olha a diferença da estrutura do Palmeiras e do Flamengo, que eles conseguiram através dos tempos. O Palmeiras, por que não entrou o Paulo Nobre? Paulo Nobre entrou em 2013, eu queria até rapidinho, só para não perder, e lembrar, sei, saudosamente e respeitosamente, o pai do Marcelo Moreno, que em 2013, naquela troca do Palmeiras, ele falou, meu filho, Marcelo Moreno, não vai jogar nesses times falidos do Flamengo e do Palmeiras. 2013, você falou? O homem que eles até estavam numa situação difícil, mas o homem de visão, né? 2013. 13, nós estamos em 2025. Bandeira de Melo, no Flamengo, que deu uma bela entrevista pra gente na Jovem Pan semana passada, e no Paulo Nobre no Palmeiras. 2025, olha o tempo que faz, são 12 anos. Janeiro de 2013, Bandeira de Melo no Flamengo, Paulo Nobre no Palmeiras. São 12 anos. Então, esses 12 anos você vai ganhar. E aconteceram erros, claro. No primeiro momento do Paulo Nobre, ele fazia aquele negócio que eu até gostava, né? De pagar por produtividade. Depois ele viu que não funcionava. Ele foi adaptando, foi acertando. Aí é um segundo passo com o Gagliotti, um terceiro passo com a Leila. A coisa vai andando. Flamengo é a mesma coisa. Bandeira saiu, a coisa foi andando. Então, esse tempo, até o Atlético chegar, até o Cruzeiro chegar, o Inter chegar, se é que vão chegar, o Palmeiras e o Flamengo também estão seguindo. É muito difícil quando você sai na frente você se equiparar. O Boca, por exemplo. Boca dá pena hoje. O Boca, que era um time espetacular, hoje perde do Alianza Lima, dentro de casa. É um negócio maluco, dá até dó do time do Boca. E o Boca, quando os caras entravam lá, a coisa pegava. É diferente. Então, hoje, essa vantagem dos dois... E eu não estou desmerecendo, ao contrário, estou enaltecendo. Mas, sem dúvida, é muito mais tranquilo trabalhar no Palmeiras do que no Cruzeiro, no Atlético. É muito mais tranquilo trabalhar no Flamengo do que no Fluminense, no Vasco, no Grêmio. É óbvio que é diferente. Eu concordo com você, mas é muito mais tranquilo hoje que ele já ganhou tudo. Quando ele chegou não era tão tranquilo assim. Hoje ele ganha tudo. Tudo. Então é mais tranquilo. Mas ele ganha tudo no clube com mais estruturado, com mais estruturação, é claro. É aí, por isso que eu falo, eu não estou desmerecendo. Eu não costumo discutir com títulos, tá? Mas também não acho que é para canonizar. Porque esse título, eu acho que muito mais, vale muito mais a Libertadores que o Diniz ganhou no Fluminense, com tudo que o Fluminense não tem, do que as 2 que o Abel ganhou no... É mais fácil ganhar 2 no Palmeiras do que uma no Fluminense. Muito mais fácil. Não dá nem para comparar uma coisa com outra. O Fluminense era um catadão, com dificuldade financeira, com um monte de situação. O Palmeiras tudo estruturado, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, as 2 do Abel são menos difíceis do que uma do... Igual a primeira em 3 meses de Palmeiras, Brasil... Não tem mérito nenhum. Não tem mérito no... Qual foi o mérito do Abel na primeira conquista? Foi um acidente. Estava 0-0, um jogo horroroso com o Santos. Luxemburgo deixou o time classificado. Foi um acidente. Você acha que foi planejado? O Palmeiras foi campeão da América por acidente. Não, aquele lance... Vamos para Palmeiras e Santos. Primeiro, pega o Santos. Um time bem inferior. Sim. Um 0-0 que estava indo pro 0-0 e ia pro espetal. Aí vem uma bola cruzada e o Breno Lopes acerta a cabeça. Maravilha. Beleza. Foi jogada pensada. Poderia ter sido do outro lado. Flávio, se toda agora, hora, segunda... se for falar sobre jogar pensado, não tem mais futebol na vida. A segunda conquista, ok. Aí sim, teve aquele jogo do Atlético Mineiro. Tinha 3 meses do Palmeiras. Beleza. Então o mérito é menor. Ele foi esmagado pelo River Plate no jogo de volta, mas havia vencido. Pois é. Na segunda, ok. Sim. A partir dali, o nível cai. Foi o time que mais jogou no mundo no ano. A partir daí o nível cai. E aí ele está canonizado. Ele ganhou 2 Libertadores. 2 brasileiros e 3 paulistas. Não, paulista não existe, desculpe. Paulista, duro é perder, como ele conseguiu perder esse ano. Duro é perder. Anos que o Palmeiras joga sozinho o Campeonato Paulista. Só tem Palmeiras e Flamengo no Brasil como times estruturados. Ele ganhar um campeonato regional é o mínimo que você tem que esperar. Estadual. Não dá. É muito. Duro é perder. Flamengo... 2 brasileiros e um vice-brasileiro. Então, o Brasil, ok. Tá
Tá, ganhou. Você pode dizer nível de qualidade de futebol, ok, mas dizer que o nível... Vamos. Brasileiro tri... Vamos lá. Vamos supor que o Abel Ferreira saia amanhã. Vamos supor. Não quero, acho que tem que ficar. Eu não quero que ninguém perca o seu emprego. Sai o Abel... Eu não quero mesmo. Para mim, não ganho nada com isso. Eu estou aqui para... A minha opinião, respeito e tal. Pronto, só isso. Vamos supor, sai o Abel e vem... Vamos pôr um exemplo aí, um bom treinador. Diniz, o Diniz que você adora, Diniz, pronto. Não vou nem colocar Diniz, vamos deixar para... Diniz, vamos. Não, vamos falar de... Vem o Dorival Júnior. Dorival Júnior. Ótimo treinador. Dorival Júnior, muito bom. Ótimo treinador. Dorival chegou no Palmeiras e assume no lugar do Abel Ferreira amanhã. Diminui o favoritismo do Palmeiras na Libertadores e no Brasileiro? Não. É porque inclusive é o treinador campeão. Não. Mas eu duvido que ele vai ganhar tudo que o Abel ganhou. O quê? Como é que é? Mas eu duvido que ele vai ganhar tudo. Não, eu não duvido. Mas a questão é claro que a gente nunca vai saber se ele, digamos, retroativamente, o Dorival Júnior tiver chegado em novembro de 2020 ao Palmeiras, por exemplo. Aí dá pra discutir, porque é uma outra realidade. Agora, até porque é um dos adversários a ser batido, mudou o elenco e tal, um monte de coisa, né? E aí eu acho um ótimo treinador. Eu faço uma outra colocação. Vamos. O Leonardo Jardim não está bem. Isso. E o Abel vai pro Cruzeiro. Eu duvido que ele ganhe alguma coisa. Vai ganhar nada, zero, nada. Sabe o que é nada? Nada. O Leonardo Jardim é muito bom, tá? Eu não acho, mas enfim, não vai ganhar nada. É isso que eu quero colocar. Então nós colocamos aqui, se o Dorival, que é um ótimo treinador, eu gosto muito, o Palmeiras continua favorito. Se o Abel for pro Cruzeiro, o Cruzeiro não vai ficar mais favorito. E se o Dorival for pro Cruzeiro? Não vai ficar mais favorito. Eu tô falando que é a estrutura, que é o Palmeiras que dá uma condição. Palmeiras e o Flamengo. O Dorival foi no Flamengo e ganhou no Flamengo. Sim, ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, foi demitido para vir o Vitor Pereira. E ganhou no Flamengo. É isso que eu quero dizer. É diferente. Quem tiver no Flamengo e no Cruzeiro, no Flamengo e no Palmeiras... teve 6.438 treinadores no período. Porque eles são bagunçados. Mas o Flamengo e o Palmeiras, eles sempre, quem tiver lá, seja quem for o treinador, sempre serão favoritos. Não muda. E os treinadores saindo de lá, eu não sei se eles vão ter a mesma capacidade de ganhar. Tenho muitas dúvidas a respeito disso. Aliás, não tenho dúvida, tenho certeza. Não vão repetir lá. Talvez o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz, pelo que eu estou vendo, estou gostando muito. Se ele continuar nesse nível, pode ser que ele seja um cara que chega no time e muda o time. Eu acho. O Abel não acho que seja para isso aí, não.